Vamos voltar a falar de Brasil? A Polícia Federal indiciou o influenciador digital Pablo Marçal, do PRTB, por uso de documento falso contra Guilherme Boulos, do PSOL. Agora que eles já estavam amiguinhos, não é mesmo? Que eles fizeram uma live juntos? Pois é, a PF não quis saber, indiciou. Em 4 de outubro, 2 dias antes do primeiro turno, Marçal publicou nas redes sociais um laudo médico forjado para acusar Boulos de uso de drogas. O influenciador prestou depoimento de aproximadamente 3 horas na Superintendência Regional da PF em São Paulo nessa sexta. O ex-candidato à prefeitura da capital paulista negou qualquer envolvimento no caso e reiterou a versão que ele deu após a ocorrência do episódio, que o documento foi postado pela sua equipe de campanha sem o seu aval. Em 7 de outubro, a perícia da Polícia Federal concluiu que a assinatura do médico José Roberto de Souza no documento é falsa, após compará-la a outras assinaturas dele. José Roberto morreu há 2 anos em decorrência de uma doença rara. O inquérito policial agora será enviado ao Ministério Público, que vai ficar encarregado de definir se oferece ou não a denúncia contra Marçal. Claro que cada um pode fazer o seu juízo sobre a gravidade, sobre o enquadramento legal. É isso que eu quero falar a respeito desse caso. Fato é que essa alegação do Duda Teixeira, ela é muito sonsa no meu modo de ver, porque é a conta dele, Pablo Marçal. É uma conta que está em nome dele. Você imagina você dizer que você não teve um envolvimento com uma postagem que foi feita na sua conta. Veja bem, não é nem uma publicação de uma empresa onde você trabalha, onde você tem um cargo executivo, é a sua conta, em seu nome, na sua rede social. Ah, não, foi um membro da equipe, etc. Olha, o último responsável é o Pablo Marçal. Quer dizer, se ele entrega a chave, se ele entrega ali a senha, no caso, para que membros da sua equipe publiquem, ele tem uma responsabilidade sobre isso. O mínimo que poderia fazer é qualquer coisa mais sensível que passasse pelo seu aval antes. Duda Teixeira, o que você avalia desse episódio, principalmente dessa alegação? Como a gente estava aqui vendo os comentários no chat do YouTube no intervalo, nosso público tampouco acreditou na alegação do Marçal de que ele não tem nada a ver com isso, foi gente da equipe. Repito, a conta é dele, está em nome dele, ele é o responsável. Se ele terceiriza isso, ainda nessa hipótese, vamos considerar só por raciocínio, que ele terceiriza, é responsabilidade dele. Ainda que nesse caso ele não tenha dado um aval específico, não deixa de ser responsabilidade dele. Duda. Felipe, o Pablo Marçal, ele se colocava muito assim como um empreendedor, um cara bem sucedido, como dono de várias empresas, e se propunha ali meio que ser um prefeito meio empresário, né, de São Paulo, que ele ia dar aulas de empreendedorismo. Bom, agora imagina agora esse funcionário dele, o chefe dele vira e fala assim, olha, isso aqui não fui eu, foi o meu funcionário, né? Eu acho isso daí, assim, sabe, de uma canalice, né? Porque claramente era a conta dele, era a responsabilidade dele. E isso aconteceu na sexta-feira, antevéspera da eleição que aconteceu no domingo. É o momento mais sensível de todos. Quer dizer, dificilmente alguém vai acreditar que tinha ali um funcionário, um estagiário com um celular e a conta logada e falou assim, nossa, olha só esse papel que passou pela minha mesa, né? Vou fazer uma foto e publicar. E depois de semanas em que ele investiu nessa narrativa, foi contestado e disse que guardaria, inclusive, uma surpresa para o final. Exato. Lembra? A única surpresinha que apareceu foi esse documento falso. Então, assim, você tem, inclusive, indicações no sentido contrário de premeditação. Exato. E de uma acusação que ele já vinha fazendo, né? Que o Guilherme Boulos era um usuário de cocaína. Então, o laudo também confirmava isso que ele já vinha falando sem provas, né? Então, enfim, o indiciamento agora é um sinal de que a PF entende que há uma grande chance dele ser o autor desse crime. A investigação ainda vai correr, mas difícil ele se safar dessa daí. Pois é, vamos ver se tem alguma consequência eleitoral também. Pode ser um crime que não renda tanto tempo de cadeia, ou que não renda cadeia, mas que vai render uma multa. Quer dizer, aí entram todas as nuances da questão penal.
e, claro, dos processos jurídicos no Brasil. Agora, a responsabilidade ela é bastante evidente em razão de todos esses elementos. Em relação ao discurso político que o Duda citou, de olha, eu sou empresário, outros candidatos aqui são muito novinhos, inclusive, tipo a Tabata, ele falava, nunca geriu nada, etc. Quer dizer, o que esse episódio mostrou é que o Marçal não conseguiu sequer administrar a própria equipe. Pelo menos de acordo com a alegação dele. Se a gente levar a sério a alegação dele para se safar da questão penal, a gente tem que observar que o discurso político não para em pé. Quer dizer, como é que se posa de gestor, de grande administrador, muito acima dos demais candidatos, se você não consegue impedir que na sua própria conta um membro da sua equipe, no momento mais sensível da sua disputa, publique algo completamente falso, com uma acusação gravíssima contra um adversário. Eu repito, é a conta da rede social dele. Não é nem assim, uma empresa soltou alguma coisa, alguém corrigiu rápido. Não, é a rede social dele e ele não corrigiu rápido, ele teve inclusive tempo para tirar isso do ar, ele foi entrevistado e ainda defendeu aquele ponto de vista. Quer dizer, tudo pesa contra ele nesse episódio lamentável de reacionarismo aloprado e que só ajudou a humanizar o Guilherme Boulos, a legitimar uma narrativa da esquerda contra esse tipo de direitismo, pelo menos retórico, tanto que o Marçal ficou de fora, por menos de um ponto percentual do segundo turno. O Boulos foi lá, ele tem um teto, tem alta rejeição, perdeu para o Ricardo Nunes, mas foi ele que passou para o segundo turno. Diga, Duda. Felipe, e uma coisa que a gente observou na campanha aqui em São Paulo é que havia um contato muito próximo do Marçal com os assessores dele. Quase que ali uma coisa de uma fidelidade, né, de uma lealdade impressionante. Ele terminava ali nos intervalos do debate, ele conversava com aquele grupinho. É claro que todos fazem isso, né? Mas essa turma mostrou que era muito leal a ele. E tem até aquele episódio de um assessor dele que vai lá e dá um soco no marqueteiro, o Duda Lima, que é o marqueteiro do Ricardo Nunes. Outro episódio é aquele episódio lamentável de um funcionário dele que estava numa corrida, né? Fez uma maratona surpresa. O sujeito acabou morrendo, mas ele grava um vídeo antes e fala, olha só, eu estou aqui, isso que dá a gente trabalhar com gente famosa, né? Gente que é rica e famosa, é uma coisa desse tipo. Então, ele tinha uma influência direta muito clara nesses assessores. Suponho eu que isso começou, talvez até continue hoje, né?